No mês de dezembro, vamos conhecer a história de Nelson Cipriani, associado da Cooperalfa. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina fala sobre a votação adiada da Lei dos Agrotóxicos. Conheça o kit Solo Saudável, que incentiva as plantas de cobertura. Um colaborador da FECOAGRO Fertilizantes, que está atuando há 18 anos com muita dedicação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. A união é tudo. Um tem que confiar no outro, e assim as coisas vão para frente. No mês de dezembro, vamos conhecer a família Cipriani, associada da Cooperalfa de Formosa do Sul, Santa Catarina. Assista a matéria, produção da Alfa TV, primeira parte. Eu sou Nelson Cipriani, residente em Linha Formosa, criador de suíno há 50 anos e 43 anos que luto com aves e um pouco de lavoura. Eu agradeço muito a cooperativa porque sempre tive um incentivo da cooperativa. Se não tivesse a cooperativa, não sei se eu estasse hoje como eu estou. Eu agradeço muito porque foi tudo. Eu também ajudei ela também me ajudou muito, viu? Muito obrigado e agradeço. Eu peguei a sétima cota capital. E sempre foi bem, sempre agradeci, sempre foi bem, né? Sim, né? Eu sou Maria Inês Pazinato Cipriani, sou casada com Docimar Cipriani, tenho 2 filhos, tenho uma neta, tenho um genro e tenho uma nora. Estou muito contente com a Alfa. Eu moro junto com meu sogro, e o meu marido e o meu filho. E a filha é casada, mora separada. Eu sou Docimar Cipriani, filho de Nelson Cipriani. E daí, quando o pai veio morar ali no início, eu tinha 1 aninho e meio, ajudei ele no início e fim, o que nós fizemos. E sempre batalhamos junto com ele, lutamos, sofremos, mas a cooperativa sempre foi o braço direito nosso. Quando nós precisava, nós chegava lá, batia, abria a porta, nós estava satisfeito, porque precisava, nós certo, sempre fomos certos, ela foi certa com nós, sempre precisou estar certo, sempre fomos certo. Pode perguntar para quem viveu junto com nós, a turma da cooperativa também, sempre foi a coisa certa. O meu pai, assim, foi um braço direito para mim, porque foi ele que começou, a coisa foi junto com ele. Se não tivesse ele, nós não ia para frente do jeito que nós fomos. Meu nome é Diego Cipriani, sou neto de Nelson Cipriani, filho de Docimar e Maria. Moro junto com eles desde o começo, ajudando eles na lida do aviário e da lavoura, e sou sócio da Alfa também. Eu continuei na propriedade para dar continuidade à sucessão da família de Nelson Cipriani e do meu pai, Docimar. Dar continuidade nas atividades lá. A união é tudo, né? Sem união a gente não vai para frente, né? Um tem que confiar no outro e assim em diante. Meu nome é Elika Marta Banzo, sou nora da Maria e noiva do Diego. E pretendo um dia entrar na propriedade. Eu fui muito bem recebida na família. É uma família muito unida que recebe todo mundo bem e com muito carinho e amor. Então eu me chamo Franciele Cipriani, eu sou filha de Docimar e Maria e neta do seu Nelson. Então eu morei com eles até os meus 15 anos. Aí a partir disso eu fui para Curitiba estudar, voltei mais perto, me formei em engenheira de alimentos e agora 2 anos, então a gente decidiu continuar com as atividades lá da propriedade. A gente mora separado, mas a gente segue com a avicultura também, então querendo ou não é um segmento das raízes.
Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta segunda-feira é dia de participação do diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos. Ele comenta hoje sobre a Lei dos Agroquímicos. Votação novamente adiada. Essa novela já teve inúmeros e longos capítulos e mais uma vez está sendo adiada. A nova Lei dos Agroquímicos, ou dos agrotóxicos, como gostam de dizer os ambientalistas. Esse tema está em discussão no Congresso Nacional havia mais de 20 anos. É verdade que o assunto é polêmico e merece muita atenção na sua regulamentação, mas não é admissível que demore tanto tempo para haver um consenso entre os defensores ambientalistas e os produtores de alimentos. Há necessidade de se partir do princípio que a verdade é uma só, e quem estiver com ela deveria convencer os discordantes e acabar com essa novela. Está servindo de palanque político e ideológico para pessoas que nem sempre sabem o que estão defendendo. Entram na onda dos ecochatos e das ONGs internacionais com interesses questionáveis aqui no país, e de celebridades e jornalistas que questionam o uso dos agroquímicos, mas não deixam de comer alimentos sem comprovação de origem orgânica ou picanha cuja origem vem do trato com os produtos questionados. O setor produtivo é o principal interessado que quanto menos agroquímicos nas lavouras, melhor para o produtor, tanto devido aos riscos na aplicação como nos custos de produção. Mas, por outro lado, há que se considerar que sem eles a dificuldade de produção é bem maior. A própria FAO, Organização da ONU, que cuida da área de alimentação, portanto, em abrangência mundial, reconhece que, se não for realizado o tratamento contra as pragas e ervas daninhas nas plantas, nossa produção de alimentos cairá pela metade. Portanto, vale aquela premissa de que, se usarmos os produtos dentro das recomendações técnicas, na época certa e com cuidados necessários, não faz mal a ninguém. A nova lei, entre outras coisas, pretende flexibilizar os registros de novos produtos, sem perder de vista os controles que o assunto requer. Novos produtos menos tóxicos e mais rentáveis em redução de volume, exatamente para evitar prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Mas parece que, mesmo assim, os políticos não entendem ou querem agradar a todos, sem considerar as informações científicas que estão disponíveis em todo o mundo. É lamentável a campanha que a organização não governamental Greenpeace divulgou nessa semana que passou, fazendo circular uma publicação onde crianças indagam aos seus pais se é verdade que no Brasil se come veneno. Estão pregando informações inverídicas, fazendo comparações inconsistentes ao afirmarem que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Não fazem os esclarecimentos que podemos ser o maior em volume devido à nossa área e expansão e desenvolvimento agrícola, mas não na proporção de outros países que têm menor extensão territorial e por isso usam menos. É fake news de alguém de fora que quer prejudicar o mercado brasileiro, temendo o avanço que estamos tendo no mercado mundial. E os políticos parece que entraram no jogo, pois mais uma vez adiaram a votação no Congresso, onde já passou por inúmeras audiências públicas para ouvir todos os setores envolvidos. Agora querem jogar para o próximo ano a definição da nova lei que tramita há 23 anos no Congresso Nacional. Esse é o país em que vivemos, onde poucos gritam muito e muitos políticos concordam com poucos e acabam prejudicando a todos.
Será que escolhemos bem nossos parlamentares nas últimas eleições? Vamos avaliar no próximo mandato. E veja o que teremos no próximo bloco. Você vai conhecer o kit solo saudável que incentiva as plantas de cobertura. Um colaborador da FECOAGRO Fertilizantes que está atuando há 18 anos com muita dedicação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Você pode escolher consumir de uma forma mais consciente. Você pode escolher produtos e serviços que trazem impactos positivos para a sociedade. Escolha o Coop. Onde tem Somos Coop, tem um país melhor. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro, e vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador. Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado.
Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram. Muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. E nesta segunda parte do programa, você vai conhecer o Programa de Incentivo à Aquisição de Plantas de Cobertura, uma ferramenta importante para a conservação do solo. O kit faz parte do programa Terra Boa, da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. Essa propriedade que a gente se encontra hoje é a propriedade do agricultor Rony Kirti, no município de Atalanta, na região do Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Essa é uma propriedade, é um parceiro nosso que tem trabalhado já há anos na questão de conservação do solo. É um agricultor que tem uma consciência de que é importante, é fundamental conservar o solo da propriedade, e ele trabalha com uma série de atividades. Aqui em base é a cultura da cebola, mais algumas olerícolas como tomate, brócolis, repolho. E essa propriedade já vem sendo acompanhada há alguns anos na parte de contabilidade, na URT de Sistema de Produção Direto de Cebola, e mais recentemente ela recebeu o apoio, como a gente pode observar aqui, com o kit Solo Saudável. E é importante para essas propriedades porque é um apoio um pouquinho maior para aquelas propriedades que estão dispostas a trabalhar em conservação do solo, que é o caso dessa propriedade aqui. Então esse programa do governo vem a calhar, e a gente espera realmente que ele aumente, que ele cresça, que o agricultor tenha uma consciência que precisa conservar o solo, que tenha o apoio do Estado sempre que possível, que a gente possa construir unidades de produção de semente mais localizada, mais regionalizada, como é a dificuldade que a gente ainda tem um pouco na aquisição dessas sementes, de algumas espécies principalmente, para que a gente possa então aumentar esse trabalho na questão de cobertura de solo. Quero falar aí desse plantio direto, que é uma coisa muito importante. Eu me sinto, quando a terra não está coberta, eu também não me sinto contente. Eu me sinto, de certa forma, bem triste, porque quando vem a chuva, bate o sol quente, eu penso em mim assim que eu também, se eu estaria aí sem roupa, como não ia arder o couro, ia arder a minha pele, e sem água, como não ia ter sede também de ter água. Então eu penso assim que é uma das coisas mais importantes para preservar a terra e continuar produzindo na lavoura, é ter essa cobertura. Com aveia no inverno, também em mucuna, trabalhei muitos anos, ainda trabalho, gosto muito da camada de mucuna. No princípio, há 30 anos, produzia muito pouquinho. Era uma preocupação grande para sustentar a família, os filhos e tudo, mas eu até ia trabalhar fora para conseguir. Então, com o tempo, com essa adubação verde, através do Lauro, que é o nosso técnico agrônomo aqui da Atalanta, ele também vem auxiliando muito nessa área. Ele tem muito interesse para o agricultor também, tá bem. Então, a gente começou aí com mucuna, alguns anos, também com aveia, com ervilhaca também um tempo, e assim mantendo sempre esse solo coberto, e foi se criando também dessa forma as minhocas, os grilos, todos os bichinhos que faz parte dessa natureza e que Deus deixou para fazer a parte deles também. E antes já não tinha mais isso, hoje tem. Hoje, o conglomerado da FECOAGRO em Santa Catarina, entre as 3 unidades, possui mais de 250 colaboradores que fazem as operações da Central de Negócios, a gestão troca-troca e administrativo, além da indústria de fertilizantes. E hoje vamos falar de pessoas colaboradoras. O nosso exemplo é um cidadão nativo, natural de São Francisco do Sul, que está na FECOAGRO
há exatos 18 anos. Ele e a fábrica são gêmeos siameses. Esse conglomerado que você vê aí, onde são produzidos os fertilizantes que adubam as nossas terras, nem sempre foi assim. Ele começou pequenininho, sem grandes pretensões, mas com o passar do tempo ganhou um impulso gigantesco. Ao longo de quase 2 décadas, os processos mudaram de forma avassaladora. São quase 200 colaboradores que ajudam a produzir perto de 500 mil toneladas de adubos todos os anos. Gente que se dedica no dia a dia. Um dos grandes desafios da FECOAGRO é diminuir a rotatividade de mão de obra aqui na indústria. Apesar da automação estar evoluindo de forma fantástica, muitos processos ainda dependem do esforço humano. Por isso a ideia é capacitar essas pessoas para que elas possam evoluir aqui dentro. Vamos usar o Valério como exemplo desse modelo. Afinal, ele é o mais antigo funcionário da FECOAGRO Fertilizantes. Já são 18 anos defendendo essa marca. Tudo começou lá em setembro de 2004, como movimentador de sacaria, carregando caminhão mesmo. Depois, ele passou a dosador, encarregado de indústria, coordenador de logística e agora o Valério é coordenador de produção. Trabalha no turno da noite. Natural de São Francisco do Sul, o Valério conhece tudo por aqui. Me sinto honrado de fazer parte plenamente da FECOAGRO, né, porque além de uma grande empresa, ela é uma grande família, né, o cooperativismo de Santa Catarina abrange muitas coisas, né, então eu me sinto honrado de trabalhar na FECOAGRO. E eu, como já faz 18 anos que estou aqui dentro, eu vi tudo do começo, né. Quando eu comecei aqui, era só a fábrica 2 que nós tínhamos para carregar, só ensacado. Aí se a gente carregasse 150 toneladas num dia, a gente já fazia festa, porque era o máximo da fábrica, né? O primeiro ano a gente carregou 60 mil toneladas de fertilizante no ano inteiro. E para nós foi uma festa porque é o que a gente conseguia carregar, né? Então hoje ver a FECOAGRO carregando quase 500 mil toneladas num ano, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe, dessa história da FECOAGRO, né? Os funcionários mais antigos, como o Vanderlei, por exemplo, têm no Valério uma referência. Se tornaram amigos. O Valério é amigo, né? Companheiro. Os ensinamentos que ele tem já, né? Pelo tempo de casa. A passagem que eu tenho com ele é muito boa também. A gente tem os desentendimentos, mas mais acerto do que os desentendimentos, né? Mas é muito bom trabalhar com ele. Eu não tenho nada contra ele, gosto muito dele, né? A gente sempre se deu bem, né? Certo. Tanto de dia como de noite, a gente trabalhou junto já. Gosto muito dele. É uma trajetória aqui dentro, né? É meia vida, né? Já, né? É bastante tempo, né? Ainda mais ele, tem muito mais tempo que eu, né? Conhece muito mais que eu, estou aprendendo bastante ainda, né? E ele já também vai aprender bastante ainda com a FECOAGRO, né? Que a FECOAGRO está crescendo, está indo, né, um nível alto já, né? Assim como o Valério, todos os demais, indistintamente, recebem oportunidades para crescer dentro da empresa. Basta querer. Infelizmente, realmente é um setor onde a gente tem um giro bastante alto de pessoas, principalmente no chão de fábrica, por ser sim um trabalho um pouco mais pesado, né? Um serviço que não é todo mundo que se adapta, que tem um porte físico adequado para erguer peso todo dia, né? Tá ali às vezes 8, às vezes 10 horas por dia fazendo hora extra. Mas a gente aqui, enquanto FECOAGRO, a gente trabalha muito essa questão de diminuição da rotatividade. Nós incentivamos eles a estudar, a se preparar, visando esse futuro que vem aí com mais máquinas, mais equipamentos, mais automação. É importante ter a mão de obra, mas é importante que a mão de obra ela esteja preparada, especializada. Então hoje é importante, tem bastante trabalho repetitivo ainda, que precisa do colaborador, mas pode ser que no futuro se melhore essas condições com o auxílio das máquinas. E para isso eles têm que ter uma vivência de tempo aqui dentro. Não é de hoje para amanhã que quem está aqui fazendo no modelo que está hoje aprende, né? A pessoa também precisa querer fazer parte da empresa, e a empresa, a FECOAGRO, quer que eles façam carreira aqui dentro. Nós treinamos, damos curso, pagamos os estudos através da parceria com o Sescope, demos treinamento interno mesmo, estamos todos os dias acompanhando, incentivando
porque todo mundo precisa trabalhar, né? Para seguir evoluindo, o Valério está fazendo o curso de gestão em produção industrial. Como a vida profissional dele é corrida, parte das aulas são online, outra parte presencial. Hoje em dia, né, é fundamental, né, porque ela abre muitas portas e a gente sempre está se reinventando, né, sempre está se evoluindo, né, a parte profissional e tanto e na parte assim, de pessoal, de família, né. Então o estudo é importante e a FECOAGRO é uma empresa que ela ajuda muito os funcionários que querem evoluir, querem estudar, ela ajuda, né. Então hoje eu faço uma faculdade que a empresa paga 70% da minha faculdade, então só não evolui no estudo é que não quer. E a FECOAGRO abre essas portas e ajuda muito os funcionários a evoluir para que a empresa também possa colher lá na frente, né. Essa segurança toda o Valério só alcançou graças à família. O suporte de tudo isso é da esposa Daiane e dos filhos, o pequeno Valério e a sempre generosa Camille. O meu pai, ele é um homem que ele ajuda a gente em tudo e ele batalha todo dia para dar sempre o bom e do melhor pra gente. E ele é meu orgulho diário. Minha esposa, meus filhos, para mim aí, tudo que eu faço é por eles, né? A gente trabalha à noite, de madrugada, às vezes tem que trabalhar fora do horário, tudo que eu faço é por eles, né? Para dar uma boa educação para eles, um conforto bom, né? E a gente veio lá de baixo, assim, de uma família humilde, a gente sabe o que é necessidade, né? Então, tudo que eu passei na minha infância, né? Eu não quero que meus filhos passem, então eu batalho, eu me esforço, né, voltei a estudar, voltei a me evoluir, me reinventar por causa deles, né, pela minha família. O Valério é apenas um dos centenas de colaboradores de cooperativas que buscam seu futuro dentro das corporações, porque o sentido maior de tudo isso é valorizar as pessoas. E com o exemplo de dedicação de um colaborador da FECOAGRO de São Francisco do Sul, ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.